Bom, pessoal, hoje aqui a gente vai resolver um exercício de vibrações. É um sistema massa-mola, no qual a gente tem 3 corpos aqui de massa M1, M2 e M3. E as molas de rigidez K1, K2, K3, K4 e K5. Os valores da massa M1 e M2, 1,2 kg, a massa 3, 2 kg, as rigidez K1, K2 e K3, 20 Nm por metro, e as molas 2 e 4 com rigidez de 15 Nm por metro. E nosso objetivo é determinar a matriz de massa, a matriz de rigidez e as frequências naturais do sistema. Dado o sistema, a gente tem que fazer o diagrama de corpo livre desse sistema. Então, pegando o primeiro corpo, os corpos de massa M1, M2 e M3, e levando em conta o deslocamento deles, deslocamento do corpo 1, x1, deslocamento do corpo 2, x2, deslocamento do corpo 3, x3. Nós temos que colocar as forças que agem nesse corpo. No corpo 1, por exemplo, todas as forças que agem nesse sistema são forças elásticas, forças exercidas pelas molas, pelas rigidez nesse sistema. Então, a força pela lei de Hooke, força elástica pela lei de Hooke, é dada por F igual a Kx, sendo K a constante de rigidez da mola e X o deslocamento da mola. Então, a gente tem aqui no primeiro corpo, por exemplo, que devido à mola 1, temos uma força para a esquerda de magnitude K1, X1. Devido à mola 2, nós temos também uma força para a esquerda, sendo K2 igual a X1 menos X2. Por que X1 menos X2? Porque o corpo 1 desloca X1 para a direita, o corpo 2 X2 para a direita, e esse deslocamento, essa deformação da mola, ela tem que ser a deformação relativa entre os corpos 1 e 2. Então, K2, X1 menos X2. E devido à mola 5, a mola 5 que liga os corpos 1 e 3, nós temos aqui K5, X1 menos X3. É o deslocamento relativo entre os corpos 1 e 3. No corpo 2, a gente tem a mola K2, que aqui no corpo 1 está agindo para a esquerda, então no corpo 2 vai estar agindo para a direita, de magnitude K2, que é a constante da mola 2, X1 menos X2. Até porque ela tem que ter o mesmo valor da força que está agindo em 1, só que no sentido contrário pela lei da ação e reação. E no corpo 2 também agem as molas 4 e 5. Devido à mola 4, vai ser gerada uma força para a esquerda de magnitude K4, X2, que é quanto o corpo 2 deslocou. E quanto à mola 3, entre os corpos 2 e 3, a força vai ter magnitude K3 para a esquerda, X2 menos X3, que é o deslocamento relativo entre os corpos 2 e 3. E no corpo 3, as forças vão estar todas direcionadas para a direita, são relativas às molas 3 e 5. Relativa à mola K3, a mola 3, a força vai ser a mesma força que age no corpo 2, com sentido contrário. Então aqui a gente vai ter K3, X2 menos X3. E quanto à mola 5, que liga os corpos 1 e 3, a força vai ser K5, X1 menos X3. Beleza? Então nós temos aqui que a partir das forças que agem nas molas, nos corpos 1, 2 e 3, nós temos que fazer as equações das leis de Newton. A lei de Newton é F igual a massa vezes aceleração. Para o corpo 1, a gente vai adotar para todos os corpos, na verdade, o sentido para a direita como sendo positivo. Então o nosso sistema está direcionado para a direita. Então no corpo 1, as 3 forças que agem no corpo 1 referente às molas estão para a esquerda. Então, no corpo 1, a primeira força que a gente tem está direcionada para a esquerda, então menos K1, X1, menos K2, X1 menos X2, menos K5, X1 menos X3. Isso aqui vai ser igual a massa do corpo 1, M1,
vezes a aceleração no corpo 1, x1, 2 pontos. Para o corpo 2 agora, nós temos as forças da mola 4 e da mola 3 agindo para a esquerda e da mola 2 agindo para a direita. Então temos aqui menos K4x2 menos K3x2 menos x3 mais K2 x1 menos x2. E isso é igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração desse corpo. Já para o terceiro corpo, as duas forças estavam voltadas para a direita. Então, nós temos K3 x2 menos x3 mais K5 x1 menos x3 é igual a massa do terceiro corpo vezes a aceleração dele. Beleza? Agora a gente vai separar, vai passar esses termos aqui que estão do lado direito da equação para o lado esquerdo e vamos separar em função de x1, x2 e x3 para a gente conseguir montar essas equações na forma matricial. Então, se a gente pegar a primeira equação lá, vamos passar, na verdade, vamos passar todos do lado esquerdo e vamos passar para o lado direito. Então, a gente vai ter aqui M1 x1, 2 pontos, mais, agora vamos pegar todos os valores que estão multiplicando x1. K1 mais K2 mais K5. Se a gente passar esses termos para lá e multiplicar, colocar em evidência o x1, vamos chegar nessa equação aqui. Agora colocando em evidência o x2. Aqui tem menos K2 vezes menos x2. Fica K2x2, quando passa para lá fica menos K2x2. Então, menos K2x2. E aqui a gente tem menos K5 vezes menos x3, fica mais K5 vezes x3, quando passa para lá, menos K5x3, igual a zero. Beleza? Para a segunda equação agora. Para a segunda equação a gente vai fazer a mesma coisa. M2x2, aceleração no caso, menos K2x1 a gente vai colocar mais, aqui a gente vai ter K2, K3, K4x2, então K2 mais K3 mais K4x2, e x3 a gente tem K3x3, passando para lá fica menos K3x3, e isso tudo igual a zero. Para o terceiro corpo agora, vou fazer a mesma coisa. M3, x3, 2 pontos. Aqui, K5x1, então vai para lá menos K5x1. K3x2 vai para lá menos K3x2. E aqui, menos K3x3, menos K5x3, passando para lá, colocando x3 em evidência, a gente chega aqui, K3 mais K5, x3. E isso tudo igual a zero. Vamos fazer essas equações, colocar essas equações na forma matricial. Vamos passar as equações para a forma matricial agora. A gente pega aqui, todos os termos estão multiplicando x1, x1 2 pontos, x2 2 pontos, x3 2 pontos, a gente coloca nessa matriz. E a mesma coisa para x1, x2 e x3. Então, das equações que a gente fez ali em cima, nós temos que M1, x1 2 pontos, 0, 0. Porque na primeira equação, isso é para o primeiro corpo, não tem multiplicação pelas acelerações 2 e 3. Para o segundo corpo a gente vai ter 0,
M2 e 0, para o terceiro corpo 0, M3 e 0. 0, 0, M3 no caso. E agora os que multiplicam x1, x2 e x3. Que no caso, na primeira equação, a gente tem K1 mais K2 mais K5 multiplicando x1. A gente tem um menos K2 multiplicando x2 e um menos K5 multiplicando x3. Para a segunda equação agora, a gente tem um menos K2 multiplicando x1. A gente tem K2 mais K3 mais K4 multiplicando x2. E a gente tem um menos K3 multiplicando x3. Para a terceira equação agora, novamente, a gente vai ter um menos K5 multiplicando x1, menos K3 multiplicando x2 e K3 mais K5 multiplicando x3. Beleza? Agora, se a gente substituir os valores que foram dados lá no enunciado, que é massa 1 e massa 2 igual a 1,2, massa 3 igual a 2, e os valores das rigidez, a gente consegue montar, colocar as matrizes de massa e de rigidez já com os valores prontos. As matrizes aqui vão ficar 1,2, 0, 0, 0, 1,2 e 0, 0, 0 e 2, para a matriz de massa. Essa é a nossa matriz de massa substituindo os valores. E nossa matriz de rigidez, como é que vai ficar? K1 mais K2 mais K5. K1 e K5 são iguais a 20 newtons por metro. E K2 é igual a 15 newtons por metro. Então aqui a gente tem 20 mais 15, 55. Menos K2, K2 é 15, então aqui vai ter menos 15. Menos K5, K5 é 20, então vai ter menos 20. K2 de novo, menos 15. K2 mais K3 mais K4, K2 e K4 é 15, então 30, mais 20, 50. Menos K3, menos 20. Menos K5, menos 20. Menos K3, menos 20 de novo. E K3 mais K5, 40. Aqui nós temos as nossas matrizes de massa e rigidez. Agora nós precisamos encontrar as equações do movimento que vão trazer para a gente os valores dos autovalores e, consequentemente, das frequências naturais do sistema. Beleza? Para o nosso sistema, a gente tem aqui que x1, em função do tempo, vai ser A1, a amplitude do movimento de 1, vezes seno de ômega t, x2 igual a 2 seno de ômega t, x3 igual a 3 seno de ômega t. Se a gente derivar essas equações aqui, derivar uma vez, derivar a segunda vez, para chegar nos valores de x1 2 pontos, x2 2 pontos e x3 2 pontos, nós chegamos que esses valores aqui vão ser menos A1 ômega ao quadrado seno de ômega t, menos A2 ômega ao quadrado seno de ômega t e menos A3 ômega ao quadrado seno de ômega t, respectivamente. Se a gente pegar esses valores de x1, x2 e x3 e x1 2 pontos, x2 2 pontos e x3 2 pontos e aplicar na equação do movimento que a gente gerou lá em cima, com as matrizes de massa e rigidez, a gente chega em outras equações em função de seno de ômega t, chega em equações em função do tempo. Então, se a gente pegar na primeira equação, já substituindo M1 por 1.2, substituindo M2, substituindo os valores das matrizes de massa e rigidez, nós vamos chegar nas equações. Menos 1.2 A1 ômega ao quadrado seno de ômega t mais 55 A1 seno de ômega t menos 15
A2 seno de ômega t menos 20 A3 seno de ômega t. Então, o que eu fiz? Eu peguei isso tudo igual a zero, no caso. Eu peguei aquela primeira equação que a gente tinha lá, substituí os valores de massa e de rigidez e troquei. Onde tinha x1, eu coloquei A1 seno de ômega t. Onde tinha x1 2 pontos, coloquei A1 seno, ômega quadrado seno de ômega t. E chegamos a essa primeira equação. Para o segundo corpo, segunda equação, nós vamos ter algo similar, fazendo o mesmo passo análogo. Nós temos que menos 1.2 A2 ômega ao quadrado seno de ômega t menos 15 A1 seno de ômega t mais 50 A2 seno de ômega t menos 20 A3 seno de ômega t, isso tudo igual a zero. Para a terceira equação, analogamente, nós vamos ter aqui menos 2 A3 ômega ao quadrado seno de ômega t menos 20 A1 seno de ômega t menos 20 A2 seno de ômega t mais 40 A3 seno de ômega t, e isso tudo igual a zero. Beleza? Essas são as equações agora mudando para uma função em função do tempo. Beleza? Vamos pegar as equações que a gente fez anteriormente, vamos separar, vamos isolar o seno de ômega t. Se a gente fizer isso, a gente chega num vetor aqui da forma menos 1.2 A1 ômega ao quadrado mais 55 A1 menos 15 A2 menos 20 A3. Se a gente fizer para a segunda equação agora, isolando o seno de ômega t, nós vamos ter aqui menos 1.2 A2 ômega ao quadrado menos 15 A1 mais 50 A2 menos 20 A3. E para a terceira equação a gente vai ter que menos 2 A3 ômega ao quadrado menos 20 A1 menos 20 A2 mais 40 A3. Nós vamos ter esse vetor aqui multiplicando todos os itens aqui por seno de ômega t e pelas equações, dando zero. Beleza? Só que para isso aqui ser zero, para aparecer esse vetor 0, 0, 0, um dos dois tem que ser zero. Ou esse vetor formado por essas operações aqui, ou ele é todo zero, todos os valores dele são zero, ou o seno de ômega t é zero. Só que o seno de ômega t ele não pode ser zero, porque se o seno de ômega t for zero, a gente está a gente não tem movimento, a gente está criando um sistema estático, e não é isso que a gente quer. A gente quer analisar as vibrações do sistema. Então, o seno de ômega t não pode ser zero. Então, o que tem que ser zero? Esse vetor aqui contendo esses elementos. Então, se a gente colocar na forma de um sistema, a gente tem aqui menos 1,2 A1 ômega ao quadrado mais 55 A1 menos 15 A2 menos 20 A3 igual a zero, menos 1.2 A2 ômega ao quadrado
menos 15 a 1, mais 50 a 2, menos 20 a 3, igual a 0, menos 2 a 3, ômega ao quadrado, menos 20 a 1, menos 20 a 2, mais 40 a 3, igual a 0. Então a gente pegou esse vetor aqui, igualou todos os termos desse vetor a 0. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai separar esse vetor aqui, a gente vai colocar esse sistema na forma matricial. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma matriz com os coeficientes, um vetor com os índices A1, A2 e A3, e isso tudo igualando a resposta desse sistema. Nós fizemos aquele sistema na forma matricial agora, nós vamos chegar aqui, multiplicando a 1, nós temos 55 menos 1,2 ômega ao quadrado, multiplicando a 2, nós temos menos 15, e aqui menos 20 a 3, isso para a primeira equação. Para a segunda equação, nós temos aqui menos 15 a 1, multiplicando a 2, nós temos 50 menos 1,2 ômega ao quadrado, multiplicando a 3, menos 20. Para a terceira equação, nós temos menos 20, multiplicando a 1, menos 20, multiplicando a 2, e 40 menos 2 ômega ao quadrado, multiplicando a 3. Esse é o nosso sistema criado anteriormente na forma matricial. E agora, para a gente ter esse sistema aqui ele ser verdade, para que isso resulte num vetor 0, 0, 0, nós temos duas opções. Ou essa matriz, o determinante dela é 0, ou esse vetor é formado por todos os elementos iguais a 0. Só que esse vetor aqui, formado pelas amplitudes, ele não pode ser 0, porque se ele for 0, nós novamente não vamos ter movimento. Vai ser um sistema estático, e não é isso que a gente quer. Então esse vetor A1, A2 e A3, ele não pode ser 0. Então o determinante dessa matriz aqui, ele tem que ser 0 para satisfazer essa equação, satisfazer esse sistema. Então, o determinante dessa matriz, se a gente fizer aqui, copiar a matriz aqui embaixo de novo, 55 menos 1,2 ômega ao quadrado, menos 15, menos 20, menos 15, 50, menos 1,2 ômega ao quadrado, menos 20, menos 20, menos 20, 40, menos 2 ômega ao quadrado. O determinante dessa matriz aqui, ele tem que ser 0 para satisfazer o sistema que a gente tinha criado lá em cima. Se a gente fizer lambda, que é o alto valor do sistema, como sendo igual a ômega ao quadrado, a gente substitui ômega ao quadrado nesse determinante por lambda. E assim a gente pode resolver a equação. Pode resolver uma equação do terceiro grau, encontrando os valores de lambda e, consequentemente, os valores de ômega, que é a nossa frequência natural. Então, nós temos que, resolvendo o determinante daquela matriz lá de cima, substituindo ômega ao quadrado por lambda, nós chegamos que 55 menos 1,2 lambda vezes 50 menos 1,2 lambda vezes 40 menos 2 lambda, isso tudo multiplicando, menos 15 vezes 20 vezes 20, isso é a solução do nosso determinante, menos 15 vezes 20 vezes 20. Aqui seria mais, mas como é menos 15 vezes menos 20 vezes menos 20, eu estou colocando menos em evidência, vai ficar negativo, e multiplicando os valores aqui dentro.
Se a gente fizer isso e fizer agora menos 50 menos 1.2 lambda vezes 20 vezes 20 menos 55 menos 1.2 lambda vezes 20 vezes 20 menos 40 menos 2 lambda vezes 15 vezes 15, isso tem que ser igual a zero. O determinante a gente colocou que ele tinha que ser igual a zero. Se a gente pegar essa equação aqui e transformar numa equação do terceiro grau, reduzir ela para uma equação do terceiro grau, a gente chega aqui menos 2,88 lambda ao cubo mais 309,6 lambda ao quadrado menos 9.130 lambda mais 47.000, e isso igual a zero. Esse aqui é o resultado do nosso determinante. Então, resolvendo aquele determinante, nós chegamos a essa equação do terceiro grau em função de lambda, que é o nosso alto valor. Resolvendo essa equação do terceiro grau, no software matemática, MATLAB, Scilab, nós podemos chegar nos três valores de lambda. Lambda 1, lambda 2 e lambda 3, que são nossos autovalores. O lambda 1, a gente chega aqui é igual a 56, aproximadamente 56,52. O lambda 2, aproximadamente 44,49. E o lambda 3, aproximadamente 6,49. Com esses três valores de autovalores, a gente pode chegar na equação das nossas frequências naturais. Para isso, a gente precisa tirar a raiz desses autovalores. Como a gente sabe que lambda é igual a ômega ao quadrado, o ômega então vai ser a raiz de lambda. Com os valores da equação, das raízes da equação que a gente calculou agora há pouco, a gente tem que as frequências naturais ômega 1, ômega 2 e ômega 3 são aproximadamente 7,52, ômega 2 aproximadamente 6,67 e ômega 3 aproximadamente 2,55. Frequência natural em radianos por segundo. E com isso a gente resolve o nosso problema inicial dos corpos com as molas, o sistema massa-mola, e encontramos as matrizes de massa e rigidez e as frequências naturais do sistema.